Boa noite para os irmãos. Boa noite. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em nossos corações. Amém, irmãos? Irmãos, esta noite estou com a incumbência de trazer a palavra de Deus, a pedido do pastor, irmã Sandra. E estou feliz, estou alegre. Como é bom falar de Deus, né? Como é bom falar das coisas de Deus, né, irmão Danilo? Como é bom. Então nós vamos primeiro orar ao nosso Deus, clamando ao nosso Deus e agradecendo por até aqui Ele nos ter sustentado e abençoado, né, irmão Renato? Isso nos faz alegre, nos faz estar na casa do Senhor com alegria. Vamos orar, irmãos. Soberano e eterno Deus, nós te agradecemos, Pai querido, por esse momento tão importante em nossas vidas, de estar na casa do Senhor, louvando o Teu nome, engrandecendo o Teu nome, lendo a Tua santa e bendita palavra, Senhor Deus. Desde já, meu Pai querido, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, te agradecemos por o Senhor até aqui, nos ter sustentado, tanto a nós como aos nossos filhos, nossas famílias, a Tua igreja, esta igreja amada, Senhor, que é amada pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Por esta chuva também que cai sobre a terra, ó Deus, motivo de agradecermos a Ti, ó Deus. Te agradecemos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos livrado desta pandemia terrível que está sobre o planeta Terra, ó Deus. Que Deus possa estar, ó Deus, abençoando o Teu povo e que possamos, ó Deus, entender que todas as coisas há uma permissão de Deus e temos que aceitá-lo. Também orar para nos ser abençoado por Ti, ó Deus. Amém. Abençoa os nossos filhos, abençoa os nossos netos, abençoa essa Tua igreja, cada casal que faz parte dela, cada jovem, cada adolescente, cada criança, Senhor. Abençoa o nosso pastor, ó Deus, que é o líder desta igreja, que o Senhor tem sustentado ele. Continua, Deus, abençoando e sustentando o Teu servo, a sua esposa, os seus filhos. O Fernando ali nos Estados Unidos, ó Deus, nós sabemos, ele está ali sozinho, não tem nenhum parente, mas ele tem o maior amigo com ele, que é o Senhor Jesus. Amém. Fortalece o Teu servo, ó Deus. Encoraja cada vez mais para que ele termine os seus estudos e possa estar no seio da sua família. Abençoa a nossa cidade, Pai querido. Abençoa, meu Deus, também os políticos que foram eleitos, o prefeito da nossa cidade, que ele tenha sabedoria, como Salomão, que teve sabedoria de governar o povo de Israel, com sabedoria, inteligência e conhecimento. Assim seja com ele também, ó Deus. Ainda não é um evangélico, mas é uma criação Tua, Deus, e que ele um dia também possa aceitar o Senhor Jesus como seu Salvador. Pedimos pela Câmara dos Vereadores, ó Deus, que possam ter um só pensamento, o melhor para a nossa cidade, o melhor para a população dracenense, Senhor. É o que nós Te pedimos, Senhor. Abençoa cada um, fortalece, dá sabedoria e inteligência. Também agradeço, meu Deus querido, por estar aqui na frente, trazendo o Teu recado nesta noite. Eu peço, Senhor, que me sustenta, me dá humildade e sabedoria para falar do Teu amor com ousadia, Senhor. E assim a Tua palavra diz, que no abrir da nossa boca é dado a palavra. Porque se for por nós mesmos, não falamos nenhum mal, Deus. Mas auxiliado por Ti, temos a capacidade por Ti, ó Deus. Pois é em nome de Jesus que nós oramos. Para todos sempre. Amém. No poder do Espírito Santo. Nós vamos fazer uma leitura agora, irmãos, que encontra-se em Isaías 33, o versículo 3. Esse versículo, ele é tão pequeno, mas tão grande. Nos dá uma segurança a nós. Nos dá uma segurança de tal maneira que muitas vezes nós temos mais que agradecer a Deus do que a pedir. Muitas vezes nós temos que agradecer mais a Deus do que até pedir, porque Ele já sabe tudo o que nós temos de necessidade, né? Então, aqui em Jeremias, eu falei Isaías, é Jeremias 33, que diz: clama a mim e respondei-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Amém, irmãos? Irmão, vamos louvar o Senhor nessa noite com o hino número 108.
Assim vamos fazer a leitura nesta noite, um texto maravilhoso da Palavra de Deus. Eu sempre digo que a Palavra de Deus é uma carta. Quando nós estamos lendo, nós estamos lendo uma carta de Deus para nós. Quando nós estamos lendo a Bíblia, estamos falando com Deus. Por isso que é muito importante nós tirar uma pequena quantia do tempo do dia. Se for ver, não sobra, mas nós temos que fazer a sobra de tudo, daquele momento, e ler a Palavra de Deus. Não esqueçamos que quando nós estamos com a Bíblia aberta, nós estamos lendo um recado de Deus e estamos falando com Deus, né? Então diz aqui nesse texto, que é 2 a Crônica, capítulo 7, versículo do 11 ao 16. 2 a Crônicas 7, de 11 a 16. Que diz: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor, na sua casa, prosperou e efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, e se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. O 14, que nos fala conosco perfeitamente. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar, orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela terão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Amém, irmãos? Irmão, esse texto, eu estava meditando ontem, daí a pouco a irmã Sandra liga para mim, se dava para trazer a mensagem nessa noite. Eu falei, meu Deus, como pode? Eu estou lendo um trecho, e a pessoa nos convida para trazer a palavra, e no mesmo texto que eu estava lendo. Eu falei, é nesse, porque eu estava nele. Eu sempre digo, irmãos, que nós não precisamos ter acanhamento, medo de trazer a palavra de Deus quando somos convidados. Eu sempre digo, falar das coisas de Deus é fácil, irmão Renata? Não é fácil. É gostoso quando você está à frente, mas não é fácil. Falar das coisas do mundo é fácil. Falar do mundão aí fora, você não tem nada, está tudo certo. Eu me lembro que quando nós estávamos fazendo parte da igreja, a segunda igreja, hoje é EBBN, Boas Novas, e naquele dia, faltou o pastor e o vice-modelador da igreja, que tem que trazer a palavra naquele dia. Aí a irmã Maria José chegou em casa, eu tinha 6 meses que era congregando na igreja, 6 meses de batizado, mas já tinha me ordenado a diácono da igreja. E a irmã Maria falou, irmão Assis, não encontramos um pregador, ligamos para o presidente, não tem um pregador disponível. E é o senhor, porque o senhor é diácono, o senhor tem que pregar. E imperou ainda, não é, irmão? O senhor é diácono, o senhor tem que pregar. Irmão, não tem outro, não, é você. Se vira, procura aí, porque não pode ficar sem ninguém lá na frente para trazer a palavra. Pensei, meu Deus, onde eu vou? Eu nunca preguei lá na frente, tenho orado, mas pregar não. Falei, mas não é tão difícil não, é Deus que capacita. E naquele dia eu fui caçando e encontrei. E no abrir da tua boca será dada a palavra, eu vou. Irmãos, fala para os irmãos, quando eu cheguei na frente do púlpito ali, eu preciso ficar um pouquinho, porque os dois batiam um no outro.
Eu falei, mas por que tão difícil? Um dos contadores de história, eu fui, na minha mocidade, era um dos maiores contadores de história. Era convidado, né? A Tininha lembra disso daí. E eu, sem acanhamento, podia ter 10, 15, 20 pessoas, eu sabia mais de 20 daqueles livrinhos que falavam assim, aqueles livros que era Pavão Misterioso, Princesa da Pedra Fina, Lampião, eu sabia todos, era tinha uma capacidade de decorar, e as pessoas ficavam tudo sentadas, e eu falei, por que não falar do grande mestre? E naquela noite, a primeira mensagem, nunca esqueci, que foi o rico e Lázaro. E naquele dia, não é dizer que a gente, não, quando a gente descobriu, Senhor, me sustenta, né? Porque não é fácil, é um tempo de responsabilidade falar do grande mestre, que é o Senhor Jesus. Mas, irmão, nesse texto, eu estava meditando nele, o irmão viram que aqui, ó, se o Senhor cerrar os céus e não der chuva, ordenar o gafanhoto e tal, mas, então é uma palavra de peso, é uma palavra meia pesada para o povo que estava ouvindo ali. Mas como Deus é bondoso e maravilhoso, depois ele dá a receita certinha, como nós se sair dessa situação. Depois, quando chega no versículo 14, ele diz assim, mas se o povo que se chama pelo meu nome humilhar e orar, e buscar a minha face, e converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Irmãos, trazendo esse versículo, esse texto, o que nós estamos vivendo hoje, está aqui. É só, irmão, nós abrir. O povo de Deus, o povo que conhece a palavra de Deus, todos, com qualquer que o irmão conversar, ele vai dizer, irmãos, o que nós estamos passando, o que o mundo, não é só o Brasil, é o mundo, está passando, está escrito, né? Permissão. O irmão sabe por quê? Aqui diz assim, se esse povo que chama pelo meu nome, orar, eu ouvirei do céu as suas orações. Irmão, eu acredito que nessa pandemia terrível, eu falando sobre isso, o cara falou, então os crentes não vão ser atingidos. Não, já morreu o pastor com a Covid-19, morreu missionários. O importante, não importa de que maneira eu vou morrer. Se é por uma Covid-19, se é por uma bala perdida, um atropelamento de carro, não importa. O importante é onde você vai passar a eternidade. Isso é que nós temos que se preocupar, né? Usar a máscara, usar os meios que o Ministério da Saúde pede, as autoridades, é bíblico também, obedecei às vossas autoridades que estão em iminência. Se alguém é obrigado a usar a máscara, e um fiscal pegar ele na rua, num estabelecimento, e ele for multado, ele está sendo avisado, e a Bíblia ainda, se for, ele é um cristão, está fora dos padrões cristãos. Obedecei às vossas autoridades. Então, eles têm conhecimento, têm um estudo preparado, e eles sabem que isso protege, mas nós sabemos que a proteção maior está em Deus. Nós usamos, mas sabemos que ela não vai resolver o problema. Vamos usar porque a autoridade está pedindo, é uma ordem. E quando se existe uma ordem, uma lei, ela tem que ser cumprida. E não sendo cumprida, você sofre as consequências. Mas tudo isso que está acontecendo, para quê? O povo de Deus, eu não estou nem falando do mundão lá fora, o povo de Deus e aqueles que temem a Deus, orar mais, buscar mais o Senhor, e Ele vai ouvir as nossas orações. Depois que passar essa pandemia, ela é uma tempestade horrível, uma tempestade terrível. Eu começo a pensar sozinho assim, as pessoas que já perderam, está chegando quase 200 mil, né? Pessoas que já perderam a vida com a terrível pandemia que está aí. Então, nós, pela misericórdia de Deus, não passamos por esse momento. Creio que Deus que está no comando de tudo, se tiver que passar, o Espírito Santo é quem consola, é quem nos fortalece. Mas na pele dessas famílias que perderam pai, perderam mãe, perderam irmãos, perderam pessoas que amavam tanto, né? Sofreram, estão sofrendo ainda. Mas é o pecado, é a desobediência. O mundo está aí, o povo está pregando a palavra de Deus, e alguns estão levando por brincadeira, por deboche. Mas eu cheguei a falar para uma pessoa,
E ele disse para mim, num pouco tempo ele partiu para a eternidade. Só Deus ele sabe o que ele teve que dar conta, né? Ele falou, não, eu não estou interessado em ser evangélico, nem de ser católico, mas eu estou interessado em igreja. A igreja não dá nada para ninguém. A igreja dá o maior presente que o ser humano pode ter. O que a igreja dá? Ela prega o Senhor Jesus e dá salvação, que você vai viver eternamente, né? Aqui nós vivemos eu tenho 74, só falta mais 26 para 100 anos, né? Se chegar a 100 anos, só dá trabalho para os outros, né, irmãos? Mas tem que ir, tem que prestar conta a Deus. Eu gosto daquele versículo muito importante, diz assim: e de maneira que todos nós havemos de comparecer ao tribunal de Cristo, para prestarmos conta daquilo que fizemos, de bem ou mal. Todos. Então, se for analisar, o camarada, eu fico pensando assim, falando do amor de Deus, mas falando assim, nos homens, na política mundial, não é só o Brasil, mas vamos falar da nossa casa, do nosso país, né? Cada um tem que comandar a sua casa, e nossa casa é Brasil. Mas falando do nosso Brasil, por que hoje uma dificuldade tão grande, e o país está quebrado, todos nós sabemos disso, que o nosso país está quebrado, mas Deus vai levantar, Deus vai fortalecer, vai dar inteligência onde estão na frente, porque desde o passado, desde lá, vamos dizer, lá de tempo de Dom Pedro, já viu, o Brasil já era alvo de corrupção, né? Portugal queria levar o que tinha de bom aqui e levava tudo para lá, e até que houve uma política, tornou-se um país independente. Mas a ganância sempre houve, e agora ela é pior, irmãos, pior. Vem um dinheiro para a saúde, os homens que estão no poder, 10% vai lá para a saúde, ou para a educação, 90% vamos dividir aqui. E ele está vendo isso, né? Quantos que juntou, enganou, deixou de pagar ao seu funcionário um salário justo para que ele possa ter uma alimentação melhor para os seus filhos? Quem que não gosta de uma mesa farta? Todo mundo deseja isso, todo mundo pede a Deus. Nós queremos o melhor para os nossos filhos, e muitas vezes, por causa da corrupção, a mesa do ser humano, do trabalhador, fica vazia, porque ele podia ter um salário melhor, mas a ganância não deixa. E às vezes o cara juntou tudo. Aí vem essa terrível pandemia aí, ele vai embora e deixa tudo aí para os outros, né? Para os filhos, mas ele mesmo não aproveita nada. Eu gosto de uma frase, um camarada um dia ele falou assim: rapaz, eu não pensei nisso, mas vou começar a pensar nisso daí. Eu nunca pensei nisso. Ele falou para mim: rapaz, o que eu puder nessa vida passar a mão, eu passo mesmo, porque eu quero ser um dos melhores no meu bairro, onde eu estiver. É a coisa mais boa, ter ser poderoso. O rico é poderoso. Eu falei: mas não se esqueça, você pode ajuntar milhões, bilhões, trilhões, mas no dia da tua partida, você não vai levar nada, nem um centavo se leva, porque é a tua perfeição, porque você nunca viu dizer que alguém pediu um caixão com gaveta, né? Para que gaveta? Não tem o que levar, né? Leva o que fizemos de bem ou de mal, é o que nós levamos. Falou: então, meu filho, você pode conquistar a metade do mundo. A Bíblia diz que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Com isso eu não quero dizer que nós não devemos lutar, não devemos procurar ser econômico, não passar necessidade, mas econômico, porque é bom para nós, é bom para o nosso filho. Como é bom o nosso filho chegar na gente, ele tiver uma necessidade, e falar: pai ou mãe, eu preciso disso e assim, e você ter condições de estender a mão e acudir ele naquele momento. Que bom, né? Que satisfação é para nós. Então, mas nós vemos que às vezes há uma ganância tão grande. A gente começa a ver dentro da nossa cidade pessoas que eram convidadas para ir para essa igreja, para outra igreja, assistir um culto, preocupado. Não estou preocupado com salvação, mas isso é depois. Depois Deus me dá uma mãozinha lá e eu fico lá, nem que for atrás da porta. Um pensamento bobo, né? Um pensamento que não tem cabimento. E morreu milionário, não levou nada. E por final, os filhos jogou tudo fora. Sabe por quê? Riqueza mal adquirida. Está escrito na Bíblia.
disse assim: e aquele que ajunta pelo seu trabalho, aquele que enriquece pelo seu trabalho, ele deixará para o filho de seus filhos. Mas aquele, em provérbio, irmão, aquele que arruma riqueza ilicitamente, no futuro lhe sobrevirá a pobreza. Porque, irmão, você planta, você colhe. Quantos que nós conhecemos aqui na nossa cidade? Quantas famílias que foram derrotadas, que foram sacrificadas para ele tomar a terra do outro, por fim, está na eternidade. Eu não posso dizer nada, mas com certeza ele não ganhou a salvação, porque ele não fez por onde. E agora, irmão? Eternamente. 50 anos que ele foi, 50 ele está nas trevas sofrendo. Não é, mesmo que viva a cada dia a sua porção, mas o importante é viver eternamente com o Senhor Jesus. É por isso que nós estamos aqui, é por isso que nós esforçamos, é por isso que nós estamos sempre ali na casa do Senhor, na casa daquele amigo nosso, nós se preocupamos com ele, nós convidamos, porque nós queremos que o lugar é tão bom e nós queremos que ele esteja lá também, não é, irmão? Quando nós somos convidados para uma festa e o nosso amigo é convidado também, nós ficamos felizes. Lá vou encontrar o fulano, lá vou encontrar o fulano. Então, é muito bom. Então, como nós sabemos que lá é bom, mas você já foi lá para saber? Não, mas temos certeza. Ter certeza já é como se vive, né? Uma ocasião, eu ouvi uma mensagem do pastor Carlos Castanheira, e ele, muitos anos atrás, e ele disse assim, a pessoa pegou e perguntou: pastor, por que falam tanto de salvação? Quem veio falar que se salvou? O pastor olhou aquela calma que ele tem, né? Uma inteligência extraordinária. Pô, quem veio falar? A palavra. A palavra fala. Se a palavra fala, é porque é verdade, e está escrito, né? O cara baixou a cabeça. E a palavra, tem coisa mais do que a palavra, né? Quando uma palavra ela é verdadeira, como que a gente se sente bem com ela, né? Mas não conhece, não fala tanto de salvação. Você conhece, mas eu não fui lá. Eu conheço pela palavra, e a palavra disse. Por isso que eu gosto dos pregadores assim, antigos, falavam assim. E está escrito na Bíblia, viu, irmão? Está escrito, porque muita vez você está falando dele, está escrito na Bíblia, né? Por isso que quando a gente está falando da palavra de Deus, tem que tomar cuidado. Aí o cara fala uma coisa, está na Bíblia, e não está, tem que estar para você conferir. Esse texto que eu leio aqui, quando chegar em casa, todos vão ler. É um texto conhecido. Então eu estou falando de uma coisa real, não é verdade? E assim é o que eu digo, com essa pandemia que estamos enfrentando, esse texto nos dá uma direção, nos dá uma certeza, nos dá uma esperança. Eu vou orar pelos irmãos, os irmãos vão orar por mim, nós vamos orar pelo pastor, pelo nosso amigo, e Deus vai. Já está saindo a vacina, mas eu ainda digo, a maior vacina real é o sangue de Cristo, né? Quem é vacinado com aquele lá, ainda que a pandemia derrube e leva o corpo, mas a alma não, a alma é intocável. Aí, digamos, o Paulo foi um grande homem, um apóstolo que Deus amou Paulo, e ele não andou com Jesus, não foi? Pedro andou com Jesus e Paulo não. Como já viram como foi a morte de Paulo, né? Um homem bom daquele, pregava o evangelho, falava de Jesus com toda a liberdade, com certeza. E ele foi ter uma morte terrível, né? Pedro, amigo de Cristo, andou com Jesus. E os romanos, os perseguidores, pegaram Pedro e penduraram numa cruz de ponta cabeça. E eu penso, que morte terrível, né, irmão? De ponta cabeça, aquilo vai sufocando, sei lá. E ele ainda disse: obrigado, Senhor, não fui digno de morrer como meu Senhor. Irmão, morrendo de ponta cabeça e agradecendo, certeza de que ele estava sendo ali sacrificado o seu corpo, mas a sua alma, né? Aí nós vamos vendo tantas coisas boas, como depois vem Paulo, degolado o pescoço, né? Que situação, né? Então, irmãos, o que vem para nós não importa. O importante é aonde eu vou passar a eternidade. Aonde o irmão vai passar a eternidade. Aonde você vai passar a eternidade. A palavra eternidade, o que é? Não tem fim. Não está, não é até por 1000 anos, não.
é eterno, não tem fim, né? Teve um começo, mas não tem fim, né? Então nós vemos que passamos dificuldade, problemas difíceis, separação do seu ente querido, perca de bens, mas Deus está conosco, porque a nossa alma é intocável. Então, e aqui ele diz assim, né? Se nós orarmos, Ele ouvirá do céu as nossas orações. Por isso, irmão, que a oração tem uma importância muito grande em nossa vida. Se nós analisarmos, por exemplo, José do Egito era um homem dos mais sábios. Eu digo que José do Egito, ele é o pai da administração. Quer ser um bom administrador da sua casa, do seu lar? Medita da história de José. E como José, ele alcançou aquele galardão tão grande ali do rei. Interpretaram um sonho. Era o que ele tinha de importante. Mas por que ele tinha aquele dom de interpretação? Via de Deus, né? Quando o rei chama José e fala, olha, eu sonhei com as 7 vacas magras, 7 vacas gordas, e pá, que você diz? Os primeiros diziam, não, é porque o Senhor é o Todo-Poderoso, é porque o Senhor nunca vai cair, mata porque não sabe o que diz. E né, quando chega José, ele fala assim, se conta o seu sonho, ele contou. E foi dentro de 2 dias, 3. Eu vou decifrar o sonho, porque eu vou consultar o meu Deus. Uma vez a sabedoria onde está, eu vou consultar o meu Deus. Então, se eu vou fazer um concurso, consulto ao meu Deus para que eu seja bem sucedido. Se eu vou fazer uma casa, eu vou consultar a Deus, se eu devo fazer aquilo. Tudo o que nós fazermos, a nossa viagem, o nosso noivado, a máquina do casamento, consulta a Deus e pede a direção dele. E José foi na casa dele, joelhou, orou a Deus, e Deus deu a sabedoria que ele interpretou o sonho tão bem, que o rei entendeu. Esse é um sábio, porque realmente tem sentido a interpretação dele. Ele ainda diz, ó, escolhe entre o reino um homem sábio, inteligente, que possa administrar. E o que acontece? Ele naquela simplicidade dele, o rei disse, és tu, porque nenhum conseguiu, é você esse. Só será menor do que eu no palácio, mas em toda a terra do Egito serás o maior. E como houve uma prosperidade em todo o Egito, né? Digamos que os Estados Unidos hoje não é nem uma faísquinha de areia no poder que tinha o Egito naquela época, sobre a administração de José, né? Então eu digo assim, sempre eu falo, se esse ano foi um ano bom para mim, eu ganhei dinheiro, sobrou, eu não vou eslobar, jogar para o ralo, eu vou segurar. Talvez o ano de 2022 não é tão bom quanto o de 21. Então, vou comer, beber, fazer o que é necessário, mas a sobra não devo jogar fora. Então eu digo, pai da administração. Nós vemos uma outra pessoa, estou falando isso aqui, irmão, sobre o poder de nós orar e Deus ouvir a nossa oração. Josué, em meio àquela guerra terrível, e os soldados deles já estavam bem fracos, e não podia aquela guerra ser vencida depois da ceia, tinha que ser com o sol claro ainda. Ele ora, Deus para o sol, atrasa o relógio e eles vencem a batalha. A oração. Uma oração com mais de, digamos lá, 3.000 homens lutando, não estava conseguindo. Uma oração deu o poder de todos vencer aquela guerra. Se nós for Moisés, né, irmão? Já pensou Moisés com 3 milhões de pessoas lá, atrás das costas dele, ele como líder, e olhar e ver o exército de Faraó atrás dele, ao lado das montanhas, não tinha como subir, em frente um mar enorme para atravessar. Ele disse, o que eu faço? Ele nem lembrou daquele cajadinho que Deus falou, o que fazer com isso sucederá. Ele orou, Senhor, o que faço? E a direção de Deus, lança teu cajado sobre o mar. Ele lança, o mar abre. Então podemos entrar, confiar em Deus, é confiança, né, irmão? Orar e confiar, e esperar. E o mar abre, passa a pé enxuto. O exército entra e disse, mas vamos atrás. E quando o último Hebreus atravessa o mar, fecha e diz a palavra de Deus, e morre o exército de Faraó e seus cavaleiros. Uma oração, né, irmão? O poder da oração. Elias também, né, irmão?
estava em frente a 450 profetas, um dos poderosos na época, e ele lança um desafio. A história é muito linda, é só ler lá, né? Então ele lança um desafio. Ó, pegamos um bezerro, dividimos no meio, fazemos uma fogueira e lançamos água, né? E aquele que responder que por fogo, esse é o Deus de Israel. E os lá faziam, gritavam, e aquelas lancetas, que eram umas facas que antigamente se usava, fizeram tanta coisa e não foi respondido. Ele ainda diz, ó, vai que ele dorme, está fazendo uma viagem, vai lá agora, ora a Deus, e Deus responde com fogo, e o fogo cai, lambe aquelas pedras, a água, tudo que tinha ali. O poder da oração, né? Então, se nós orarmos, com certeza o nosso Deus ouve a nossa oração. E não vamos esquecer, esse texto manda orar. Lá ele disse assim, orai sem cessar, né? Lá em... orai sem cessar. Então nós temos que orar, irmão, montar no seu carro dirigindo. Senhor, abençoa meu filho, a minha filha, o meu amigo, abençoa o meu pastor, abençoa a minha cidade. E nós estamos orando, não precisamos fechar o olho, vamos bater o carro. E Deus não olhou, não. A prudência, né? A prudência. Nós estamos trabalhando, eu estou lá em cima daquele andame lá, amarrando um ferro. Eu estou orando, posso estar orando, Senhor, te agradeço por estar aqui, te agradeço pela vida. Nós estamos orando, não precisa fechar o olho, estamos orando. Então, se nós quisermos alcançar isso, oração e leitura da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, ficamos com essas considerações, e que o Espírito Santo de Deus esclareça para nós esse maravilhoso texto. Nada melhor do que quando nós chegar na nossa casa, Senhor, eu quero entender melhor aquela palavra, aquele texto, e o Espírito Santo chega com aquela maior delicadeza, e você acaba de explicar certinho como está, né? Vamos terminar o culto desta noite